Celebrei com uma refeição especial, uma oportunidade para familiares e amigos de diferentes gerações se reunirem. O rei Charles descobriu algo sobre Diana que permaneceu oculto por quase 3 décadas. Um segredo tão profundo que o abalou profundamente e o obrigou a reconsiderar tudo o que pensava saber sobre o casamento deles, a morte dela e as escolhas que fez. O que ele descobriu muda toda a história. A descoberta que destruiu tudo. Na noite de 28 de novembro de 2025, o rei Charles estava sozinho em seu escritório particular em Clarence House, quando fez uma descoberta que alteraria sua compreensão de todo o seu passado. Ele estava organizando itens pessoais, cartas, fotografias e documentos que haviam permanecido guardados por anos como parte de um projeto que vinha desenvolvendo discretamente desde que se tornou rei. Ele queria organizar seus arquivos pessoais para garantir que seu legado fosse devidamente documentado quando chegasse a hora. Mas, em meio às caixas e pastas, ele encontrou algo que havia sido negligenciado por décadas. Algo que fora arquivado incorretamente, etiquetado erroneamente ou talvez deliberadamente escondido em um lugar de difícil acesso. A natureza exata de como aquilo foi parar nas mãos de Charles permanece incerta. Se sempre fora destinado a ele, ou se sua inclusão em seus arquivos foi um acidente histórico. Mas lá estava, de repente diante dele, impossível de ignorar. Naquela noite, Charles ficou sentado à sua escrivaninha por mais de 3 horas, lendo e relendo o que havia encontrado. Funcionários que passavam pelo escritório relataram ter visto a luz bem depois da meia-noite, o que era incomum para o rei, que normalmente seguia uma rotina rigorosa. Quando finalmente saiu, aqueles que o viram descreveram um homem que parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seu rosto estava abatido, seus olhos vermelhos, e ele pediu que seus compromissos da manhã fossem cancelados sem dar explicações. No dia seguinte, Charles fez uma série extraordinária de telefonemas. Ele conversou com o príncipe William por mais de 1 hora. Uma conversa que fontes descrevem como emocional e difícil. Ele entrou em contato com o príncipe Harry, apesar das tensões existentes entre eles, insistindo que precisavam conversar imediatamente. Contatou diversas pessoas próximas a Diana, fazendo perguntas sobre eventos de 30 anos atrás, buscando confirmação de detalhes que repentinamente ganharam nova importância. Os funcionários do palácio ficaram perplexos. Algo claramente havia acontecido, mas Charles não estava compartilhando detalhes. Ele instruiu seus secretários particulares a localizar indivíduos específicos, alguns dos quais não mantinham contato regular com a família real há décadas. Ele solicitou acesso a arquivos adicionais, incluindo materiais que estavam lacrados desde a morte de Diana. E ele passou horas sozinho processando tudo o que havia descoberto, lidando com revelações que claramente desafiavam tudo em que acreditava sobre seu passado. A palavra segredo implica algo escandaloso ou vergonhoso, mas aqueles próximos a Charles descrevem sua reação de forma diferente. Ele não ficou com raiva ou se sentiu traído da maneira que se poderia esperar. Em vez disso, ele parecia devastado pela dor e pelo arrependimento, emoções que sugeriam que o segredo não se tratava de algo que Diana tivesse feito de errado, mas sim de algo que ele havia interpretado mal, ignorado ou deixado de valorizar durante a vida dela. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Charles mudou visivelmente. Ele se tornou retraído durante compromissos oficiais, cumprindo formalidades, mas claramente preocupado. Cancelou vários jantares particulares e compromissos sociais, algo que raramente fazia. E em conversas com aqueles em quem mais confiava, começou a falar sobre Diana de maneiras que nunca havia feito antes, com uma profundidade de compreensão e remorso que surpreendeu até mesmo pessoas que o conheciam há décadas. O que exatamente Charles descobriu? O palácio manteve completo silêncio sobre os detalhes, o que por si só é notável.
Normalmente, quando membros da realeza enfrentam crises pessoais ou revelações, alguma versão dos fatos vaza por canais não oficiais. Mas, neste caso, aqueles que sabem o que Charles descobriu mantiveram absoluta discrição. Ou eles receberam instruções explícitas para não dizer nada, ou eles próprios reconhecem que essa revelação é pessoal demais, profunda demais para ser tratada como fofoca. Mas, com base nas ações de Charles, em seu estado emocional e no padrão de suas perguntas desde aquela noite de novembro, algumas conclusões podem ser tiradas. Diana deixou algo para trás, algo que documentava seus verdadeiros sentimentos, sua perspectiva genuína sobre o casamento, talvez suas esperanças para os filhos e para o próprio Charles. E o que quer que ela tenha deixado, revelou uma verdade que Charles nunca compreendeu completamente durante a vida dela, nem nos quase 30 anos desde a sua morte. A descoberta obrigou o rei a confrontar questões incômodas sobre o seu próprio papel na infelicidade de Diana, sobre escolhas que ele fez que pareciam razoáveis na época, mas que agora se revelam profundamente falhas. Deu-lhe uma visão de quem Diana realmente era por baixo da imagem pública. A mulher vulnerável, complexa e profundamente sensível que lutava dentro das limitações da vida na realeza, enquanto tentava desesperadamente ser uma boa mãe, uma boa pessoa e, sim, até mesmo uma boa esposa, apesar de um casamento que estava desmoronando. E talvez o mais doloroso seja que a descoberta mostrou a Charles o que poderia ter sido diferente se ele tivesse compreendido melhor Diana, se tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse sido capaz de lhe dar o que ela realmente precisava, em vez do que ele pensava que ela precisava. É o tipo de revelação que não pode ser desfeita ou esquecida, que altera permanentemente a forma como você vê a sua própria história. Para um homem que passou a vida inteira focado no dever e na tradição, que muitas vezes lutou para expressar ou mesmo reconhecer emoções profundas, essa descoberta foi profundamente desestabilizadora. Mas, de uma forma estranha, isso também o libertou. Porque, pela primeira vez, Charles compreende verdadeiramente a mulher com quem foi casado, a mãe de seus filhos, a pessoa cuja morte moldou grande parte do que veio depois, o que Diana de fato deixou para trás. O segredo que o rei Charles descobriu não era um único documento ou carta, mas sim uma coleção, um arquivo pessoal que Diana havia cuidadosamente compilado durante os últimos anos de sua vida. Fontes próximas à situação descrevem o acervo como uma combinação de reflexões escritas, conversas gravadas e itens pessoais que, juntos, pintam um retrato notavelmente completo da vida íntima de Diana durante o período em que seu casamento estava em crise e sua carreira pública atingia o auge. Diana começou a criar esse arquivo em algum momento de 1994, pouco depois de Charles admitir publicamente seu caso com Camilla Parker Bowles em uma entrevista na televisão. Ela ficou devastada com a admissão, embora já soubesse do relacionamento há anos. Mas a natureza pública do ocorrido, a humilhação de ter a infidelidade do marido confirmada na televisão nacional, a impulsionou a fazer algo que vinha considerando há algum tempo: documentar a sua própria verdade com as suas próprias palavras para um futuro em que não estivesse mais aqui para se defender. O arquivo inclui diários manuscritos, não anotações diárias, mas textos reflexivos mais longos escritos em momentos de tranquilidade, quando Diana se sentia compelida a processar seus pensamentos e sentimentos. Não se tratavam dos escritos cuidadosos e politicamente engajados de alguém pensando na posteridade. Eram expressões cruas, honestas e, por vezes, contraditórias de uma mulher tentando dar sentido a uma situação impossível. Diana escreveu sobre seu amor por William e Harry, sobre seus medos em relação ao futuro deles, sobre as maneiras pelas quais o sistema da realeza os estava prejudicando e sobre o quanto ela desejava protegê-los dos mesmos danos que ela havia sofrido. Mas ela também escreveu sobre Charles,
E é aqui que a descoberta se torna verdadeiramente significativa, porque Diana não se limitou a documentar as falhas dele como marido ou a dor que sentia pelo relacionamento dele com Camila. Ela escreveu com uma notável sutileza sobre quem Charles era, suas forças e fraquezas, os traumas da infância, as maneiras como ele havia sido aprisionado pelo dever e pelas expectativas, assim como ela. Ela escreveu sobre momentos de conexão genuína que compartilharam, momentos em que vislumbrou o homem que ele poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Mais surpreendente ainda, Diana escreveu sobre seus próprios fracassos. Ela reconheceu momentos em que foi manipuladora, em que sua instabilidade emocional piorou as situações, em que usou os filhos como peões em conflitos com Charles. Ela admitiu ter tido casos extraconjugais e explicou não apenas que eles aconteceram, mas também por quê. A necessidade desesperada de atenção e afeto, o desejo de ferir Charles como ele a havia ferido, a fantasia de que alguém fora do sistema real pudesse realmente amá-la e compreendê-la. O arquivo também inclui gravações de áudio. Diana conversou com vários terapeutas durante esse período e guardou gravações de algumas de suas sessões, aparentemente com o conhecimento e consentimento dos terapeutas. Essas gravações documentam sua luta contra a bulimia, suas batalhas contra a depressão e a ansiedade, seus sentimentos complexos sobre seu papel como princesa de Gales. Mas também capturam seu crescimento, sua crescente sofisticação psicológica, sua capacidade cada vez maior de enxergar sua situação com clareza, em vez de apenas reagir emocionalmente. Talvez o mais comovente seja que o arquivo contém cartas que Diana escreveu, mas nunca enviou. Existem cartas para William e Harry, para serem abertas quando fossem mais velhos, explicando suas ações e escolhas durante a infância deles. Existem cartas para Charles, algumas raivosas, outras conciliatórias, algumas de uma vulnerabilidade comovente, nas quais ela tentava expressar coisas que nunca conseguiria dizer a ele diretamente. Mas talvez o elemento mais significativo do arquivo seja uma longa carta que Diana escreveu especificamente para Charles, datada de 15 de agosto de 1997, apenas 2 semanas antes de sua morte. A carta foi lacrada com instruções para que só fosse aberta por Charles após a morte dela, devido a alguma confusão administrativa ou decisão deliberada dos responsáveis pelo espólio de Diana. A carta nunca foi entregue a Charles após o acidente em Paris. Em vez disso, foi arquivada com outros pertences pessoais, etiquetada incorretamente e esquecida por quase 3 décadas. Esta carta foi o que Charles encontrou em novembro de 2025 e, segundo quem teve conhecimento do seu conteúdo, contém a expressão mais honesta e completa dos sentimentos de Diana sobre o casamento, o divórcio e o futuro que compartilhariam como pais. Ela a escreveu durante um período de relativa paz, depois que a pior parte do divórcio já havia sido resolvida, mas antes de encontrar estabilidade amorosa com Dodi Fayed. Na carta, Diana aparentemente reconheceu que o casamento estava fadado ao fracasso desde o início. Não porque algum dos dois fosse uma pessoa ruim, mas porque eram fundamentalmente incompatíveis e porque as circunstâncias do namoro e do casamento foram impossíveis. Ela escreveu sobre a pressão que ambos sofreram, o escrutínio, as expectativas que nenhum dos dois conseguia atender. Ela expressou uma compreensão genuína da situação de Charles, dividido entre o dever e a felicidade pessoal, criado para reprimir as emoções, incapaz de lhe dar o amor romântico de que ela tanto precisava. Mas Diana também escreveu algo que, aparentemente, devastou Charles na leitura. Ela expressou amor por ele, não o amor romântico e apaixonado do início do relacionamento, nem o ressentimento amargo dos anos posteriores, mas um afeto maduro e lúcido pelo pai de seus filhos, o homem com quem compartilhou alguns dos anos mais significativos de sua vida. Ela escreveu que o perdoava pela dor que ele lhe causara e esperava que ele pudesse perdoá-la por sua própria contribuição para o desastre.
A carta foi um ato de graça de uma mulher que tinha todos os motivos para permanecer amargurada, mas que havia trabalhado emocionalmente o suficiente para superar a amargura. Era Diana oferecendo a Charles algo que ele nunca havia recebido dela durante o casamento: compreensão e aceitação genuínas de quem ele era, em vez da decepção por ele não ser quem ela precisava que ele fosse. E chegou 27 anos tarde demais. Encontrado por acaso, lido por um homem que passou quase 3 décadas acreditando que Diana morreu odiando-o. A verdade oculta sobre o casamento deles. O que o arquivo secreto de Diana revela sobre seu casamento com Charles contradiz fundamentalmente as narrativas simplistas que dominaram a compreensão pública por 3 décadas. A história que nos contaram, e que muitos aceitaram como verdade absoluta, é a de um homem mais velho, frio e distante, que nunca amou sua jovem esposa, que a usou para gerar herdeiros enquanto mantinha um relacionamento com sua amante, e que levou uma mulher vulnerável ao desespero por meio de negligência emocional e infidelidade. Essa versão contém a verdade. Charles era emocionalmente indisponível. Ele manteve seu relacionamento com Camila. Diana sofreu tremendamente, mas o arquivo revela camadas de complexidade que nem a facção pró-Diana, nem a pró-Charles quiseram reconhecer. Porque a complexidade não se encaixa perfeitamente nas manchetes dos tabloides ou nas narrativas públicas sobre vilões e vítimas. Os diários e cartas de Diana revelam que, nos primeiros tempos do casamento, Charles genuinamente se esforçou para fazê-la feliz. Ele não era naturalmente demonstrativo ou romântico, mas tentava ser atencioso de maneiras que faziam sentido para ele. Comprava-lhe presentes, planejava atividades que achava que ela gostaria e tentava incluí-la em seus interesses. O problema era que as tentativas dele eram profundamente incompatíveis com o que Diana realmente precisava. Ela precisava de constante reafirmação, afeto físico, abertura emocional e amor romântico apaixonado. Charles oferecia gestos atenciosos, companheirismo intelectual e uma parceria focada no dever. Diana escreve sobre as noites em que chorava até adormecer, enquanto Charles trabalhava em sua mesa, completamente alheio à sua angústia no mesmo cômodo. Ela descreve a perplexidade dele quando ela se chateava com coisas que lhe pareciam triviais, sua frustração quando ela simplesmente não conseguia se recompor e continuar com suas tarefas programadas. Mas ela também reconhece que nunca lhe disse explicitamente do que precisava. Ela esperava que ele soubesse, que entendesse intuitivamente seu estado emocional, que lesse sua mente como os casais românticos fazem nos filmes. O arquivo também revela que a presença de Camila na vida de Charles era mais complexa do que o simples caso extraconjugal que se supunha. Houve períodos em que Charles realmente tentou se distanciar de Camila para se concentrar em seu casamento. Diana documenta momentos em que sabia que ele estava se esforçando, momentos em que sentia a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Mas ela também admite que sua própria insegurança e desconfiança tornavam quase impossível para Charles ter sucesso. Uma entrada particularmente reveladora descreve um incidente de 1985, quando Charles planejou um fim de semana especial só para os dois, na esperança de se reconectarem. Diana desconfiava das intenções dele, convencida de que se tratava de algum tipo de manipulação. Ela passou o fim de semana inteiro retraída e hostil, recusando-se a dialogar ou demonstrar intimidade. Charles acabou desistindo, magoado e confuso. Diana escreve que mais tarde percebeu que ele estava realmente tentando, que seu esforço desajeitado havia sido autêntico, mas que o momento já havia passado. Diana escreve com franqueza sobre seus casos, com James Hewitt e com outros que nunca foram publicamente identificados. Ela explica que não estava procurando por Essex em primeiro lugar, embora isso fizesse parte da busca. Ela buscava alguém que a fizesse sentir-se desejada, valiosa, compreendida.
Buscava a intensidade romântica que faltava em seu casamento, mas também admite que os casos extraconjugais eram, em última análise, vazios, que os homens envolvidos muitas vezes a usavam para seus próprios fins. O que emerge do arquivo é a imagem de duas pessoas catastroficamente incompatíveis, mas que, cada uma à sua maneira, tentavam fazer funcionar uma situação impossível. A incapacidade fundamental de Charles em demonstrar intimidade emocional não era mera frieza ou indiferença. Era uma limitação decorrente de sua própria criação conturbada, de seu treinamento para suprimir sentimentos e de sua completa falta de modelos de como ser emocionalmente disponível. A necessidade desesperada de Diana por constante reafirmação e demonstrações dramáticas de amor não era mera carência. Era o resultado de suas próprias feridas de infância, do distanciamento emocional do pai, do abandono da mãe e de sua profunda insegurança quanto ao próprio valor. A tragédia, escreve Diana em uma passagem particularmente impactante, foi que eles poderiam ter se ajudado mutuamente a curar as feridas se tivessem compreendido o que ambos enfrentavam. Charles precisava de alguém que lhe ensinasse que as emoções não eram perigosas, que a vulnerabilidade não era fraqueza. Diana precisava de alguém que lhe oferecesse uma presença constante e confiável, mesmo quando ela fosse difícil. Mas nenhum dos dois tinha a autoconsciência ou as ferramentas para oferecer ao outro o que ele precisava. O que Charles descobriu no arquivo de Diana não foi que ele fosse inocente ou que Diana fosse secretamente culpada. Ele descobriu que a verdade era mais complexa, mais humana, mais tragicamente mútua do que as narrativas pró-Charles ou pró-Diana reconheciam. Ele não era um vilão, mas também não era uma vítima. Diana não era uma santa, mas também não era instável nem irracional. Eram duas pessoas que se magoavam profundamente, embora ocasionalmente demonstrassem genuína bondade uma pela outra e lutassem, dentro de suas limitações, para tornar uma situação impossível viável. Por que Diana guardou esse segredo? A pergunta que assombra Charles e que intrigará qualquer um que tome conhecimento do arquivo de Diana é por que ela criou esse registro detalhado e honesto, mas o manteve em segredo, escondido em um lugar onde talvez nunca fosse encontrado. Porque Diana se dedicaria de corpo e alma a documentar sua verdade, mas não garantiria que essa verdade chegasse às pessoas que mais precisavam ouvi-la. A resposta revela algo profundo sobre quem Diana era naqueles últimos anos de sua vida e o que ela havia aprendido com seu sofrimento. Diana guardou esse segredo porque havia compreendido que algumas verdades são perigosas demais para serem ditas, enquanto as emoções ainda estão à flor da pele e enquanto as dinâmicas de poder que causam danos ainda estão presentes. Ela aprendeu essa lição da maneira mais difícil, por meio de sua participação na biografia de Andrew Morton e de sua impactante entrevista para o programa Panorama com Martin Bashir. Nas duas ocasiões em que revelou partes da sua verdade publicamente, as consequências foram severas, não só para Charles e a família real, mas também para os seus próprios filhos e o pai. Em última instância, para ela própria. Após a entrevista ao programa Panorama, em novembro de 1995, Diana assistiu ao desenrolar da reação negativa. A rainha agiu rapidamente para forçar o divórcio. A posição de Diana dentro da família real tornou-se ainda mais instável. E o pior de tudo, William e Harry foram expostos a intermináveis especulações da mídia sobre o amargo conflito de seus pais. William, em particular, ficou furioso com a mãe pela entrevista, sentindo que ela havia exposto a dor familiar privada para consumo público. Assim, quando começou a compilar seus arquivos, ela tomou uma decisão consciente. Isso seria para mais tarde, para um momento em que a tensão emocional tivesse se dissipado
Quando seus filhos fossem adultos capazes de processar verdades difíceis sem serem afetados por elas, quando até mesmo Charles pudesse ouvi-las sem a defensiva que caracterizou todas as suas interações durante o casamento. Diana estava criando uma cápsula do tempo, não uma arma. Havia também a questão de sua própria evolução contínua. As sessões de terapia de Diana, documentadas no arquivo, revelam uma mulher que estava ativamente mudando sua compreensão de si mesma e de sua situação. Em suas primeiras sessões, ela fala quase que exclusivamente como vítima. Charles era frio, a família real era cruel, ela era inocente e foi traída. Mas, à medida que a terapia prosseguia, e ela se dedicava ao árduo trabalho de uma genuína autoanálise, sua perspectiva mudou. Ela começou a enxergar seu próprio papel na disfunção, seus próprios padrões de manipulação e instabilidade emocional, as maneiras pelas quais havia contribuído para o fracasso de seu casamento. Esse crescimento criou um problema. Se Diana revelasse sua verdade enquanto ainda estivesse em processo de assimilação, inevitavelmente apresentaria uma imagem distorcida, que poderia capturar com precisão como ela se sentia em um dado momento, mas não representaria sua compreensão madura e completa. Então, ela esperou, continuando a adicionar ao arquivo à medida que sua compreensão se aprofundava, pretendendo, eventualmente, decidir o que fazer com ele quando tivesse alcançado uma perspectiva estável e clara sobre toda a sua experiência. Diana também guardou o segredo porque temia o que Charles poderia fazer com a informação se a recebesse cedo demais. Apesar de sua crescente compaixão por ele, ela ainda não confiava totalmente nele. Ela se preocupava que, se demonstrasse perdão e compreensão genuínos, enquanto ainda estavam em conflito sobre os termos do divórcio, a guarda dos filhos e a imagem pública, ele pudesse usar seu gesto de paz como munição. Mas talvez a razão mais profunda pela qual Diana guardou seu segredo fosse que ela não o guardaria para sempre. Ela o guardaria até estar pronta para revelá-lo adequadamente. O arquivo não deveria ser descoberto por acaso décadas após sua morte. Diana estava caminhando rumo a algum tipo de resolução, algum momento em que teria a coragem e a clareza para compartilhar sua verdade de uma forma que pudesse realmente curar, em vez de ferir. Há indícios em suas anotações posteriores de que ela planejava escrever um livro algum dia. Não uma obra sensacionalista e reveladora, mas uma autobiografia ponderada, escrita a partir de uma sabedoria conquistada com muito esforço. Ela queria contar sua história não como vingança, mas como uma forma de ajudar outras pessoas que estavam presas em relacionamentos abusivos, que lutavam contra problemas de saúde mental, que se sentiam esmagadas por sistemas e expectativas que não haviam escolhido. Em uma anotação de julho de 1997, Diana escreve sobre uma conversa que teve com uma terapeuta a respeito do momento certo. Ela observa que ainda não está pronta para revelar toda a sua verdade publicamente, pois ainda não se perdoou completamente por suas próprias falhas. Ela escreve que precisa alcançar um estado de genuína autoaceitação antes de poder falar com a autoridade e a clareza que deseja. Ela estabeleceu uma meta provisória. Até seu aniversário de 40 anos, em julho de 1998, ela tomaria algumas decisões sobre como compartilhar o que havia aprendido. Mas Diana nunca chegou aos 40. Ela morreu 2 semanas depois de escrever sua última carta para Charles, antes de concluir sua jornada emocional, antes de decidir como e quando revelar seu arquivo. O segredo deveria ser temporário, uma medida de proteção, até que o momento certo chegasse. Em vez disso, tornou-se permanente, trancado pela aleatoriedade da morte e pelo caos administrativo que se seguiu ao seu funeral. Charles agora entende que Diana queria que ele soubesse dessas coisas eventualmente. A carta que ele encontrou deixa isso claro.
Ela queria que ele entendesse sua perspectiva, que visse o quadro completo, que reconhecesse que ela não morreu odiando-o. Mas ela queria controlar quando e como esse entendimento chegaria até ele, e a morte lhe roubou esse controle. Essa constatação acrescentou mais uma camada à dor de Charles, porque significa que Diana estava caminhando para a reconciliação, para a maturidade, para um relacionamento com ele que poderia ter sido genuinamente cooperativo e talvez até afetuoso. Se ela tivesse vivido mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, eles poderiam ter chegado a um ponto em que pudessem conversar honestamente, em que pudessem reconhecer a tragédia de seu casamento sem culpabilização. Diana guardou seu segredo por bons motivos, para proteger seus filhos, para esperar o momento certo, para evitar usar sua verdade como arma enquanto as emoções ainda eram destrutivas. Mas a aleatoriedade de sua morte fez com que o segredo fosse guardado por muito mais tempo do que ela pretendia, que chegasse a Charles décadas tarde demais, que a oportunidade para uma cura genuína enquanto ambos estavam vivos fosse perdida. Como isso muda o reinado de Charles? A descoberta do segredo de Diana ocorreu em um momento crucial na vida e no reinado de Charles, e já está remodelando sua abordagem à realeza de maneiras sutis e profundas. Charles é rei há pouco mais de 3 anos, ainda se adaptando-se a um papel que esperou mais tempo do que qualquer outro herdeiro na história britânica para assumir. Ele enfrenta um câncer, questionamentos sobre a relevância da monarquia na Grã-Bretanha moderna e tenta reconstruir os laços familiares. E agora, justamente quando precisa de foco e estabilidade, foi surpreendido por revelações que abalaram sua compreensão do próprio passado. O impacto imediato foi emocional e pessoal. Aqueles próximos a Charles descrevem um homem que tem chorado mais do que jamais viram, que fala de Diana com uma profundidade de sentimento e pesar que surpreende até mesmo seus confidentes de longa data. Charles sempre foi um tanto sentimental, propenso à melancolia, mas desta vez é diferente. Ele está sofrendo não apenas com a morte de Diana, mas também com a perda de possibilidades que ele nem imaginava existirem. A reconciliação que poderiam ter alcançado, a amizade madura que poderiam ter construído, a compreensão que se desenvolvia da parte de Diana, mas que só chegou a ele décadas depois. Essa dor levou Charles a uma profunda reflexão sobre toda a sua abordagem em relação a relacionamentos e deveres. Durante toda a sua vida, Charles priorizou a obrigação em detrimento da conexão pessoal, reprimiu suas emoções para cumprir seu papel e fez escolhas baseadas no que era esperado, em vez do que ele realmente queria ou precisava. Os resultados foram desastrosos. Um casamento fracassado, filhos afastados, décadas de infelicidade para ele e para aqueles ao seu redor. O arquivo de Diana o confrontou com o custo total de sua indisponibilidade emocional. E isso aconteceu em um momento em que ele finalmente tem o poder de fazer escolhas diferentes. Uma mudança imediata foi na relação de Charles com o príncipe William. Após descobrir o arquivo, Charles ligou para seu filho mais velho e conversou com ele por mais de 1 hora sobre Diana, não apenas relembrando momentos com ela ou expressando tristeza, mas genuinamente tentando ajudar William a entender quem sua mãe estava se tornando naqueles últimos anos. Charles compartilhou com William alguns dos textos que Diana havia escrito sobre seu amor pelos filhos, suas esperanças para o futuro deles, sua determinação em quebrar o ciclo de disfunção emocional na família real, e pediu desculpas a William pelas maneiras como o divórcio conturbado e suas próprias limitações emocionais haviam tornado a infância de William mais difícil do que precisava ser. Essa conversa, segundo fontes, foi a mais honesta e emocionalmente aberta que Charles e William já tiveram. William sempre foi um tanto distante do pai, respeitoso, mas não verdadeiramente próximo, influenciado pela dor da mãe e pela própria decepção com a forma como Charles lidou com o casamento.
Mas a disposição de Charles em se mostrar vulnerável, em admitir erros, em compartilhar as palavras de Diana com genuína humildade, criou uma abertura para uma conexão mais profunda. Charles também se aproximou do príncipe Harry, e esse pode ser o impacto mais significativo dessa descoberta. A relação entre Charles e Harry foi profundamente prejudicada pelas críticas públicas de Harry em entrevistas e em suas memórias. Charles sentiu-se traído e magoado pela forma como Harry o descreveu como um pai frio e inadequado. Harry sentiu que sua verdade estava sendo ignorada e que seu pai se importava mais em proteger a instituição do que com o bem-estar do filho. Mas o arquivo de Diana deu a Charles uma nova perspectiva sobre a dor de Harry. Ao ler as descrições de Diana sobre suas próprias lutas com a saúde mental, seus sentimentos de estar presa e incompreendida pelo sistema da realeza, Charles agora consegue ver paralelos claros com a experiência de Harry. Diana escreveu sobre se sentir silenciada quando tentava expressar sua angústia, sobre lhe dizerem que seu dever era simplesmente seguir em frente, independentemente de seu sofrimento. Harry disse praticamente a mesma coisa sobre o tratamento que recebeu da instituição. Charles ligou para Harry e, segundo fontes, disse algo que nunca tinha conseguido dizer antes. Agora eu entendo. Eu entendo o que sua mãe passou e entendo o que você tem tentado me dizer. Esse reconhecimento, essa validação da experiência de Harry é algo que ele desejava desesperadamente, mas nunca esperou receber. A conversa foi emocionante para ambos e, embora não tenha resolvido magicamente todos os seus conflitos, abriu uma porta que estava firmemente fechada. A descoberta também está afetando a forma como Charles aborda seus deveres constitucionais e seu papel público. O arquivo de Diana lhe proporcionou uma perspectiva diferente sobre o que significa usar bem sua posição. Diana escreveu sobre a profunda satisfação que encontrava em seu trabalho de caridade, em usar sua fama e influência para chamar a atenção para causas importantes, como vítimas de minas terrestres, pessoas com AIDS e moradores de rua. Ela escreveu sobre como esse trabalho deu sentido e propósito à sua vida de uma forma que os deveres cerimoniais jamais conseguiriam. Charles agora está repensando que tipo de rei quer ser. Ele busca maneiras de usar sua posição não para interferência política, mas para liderança moral em questões que transcendem a política partidária. Mudanças climáticas, diálogo interreligioso, apoio a jovens com problemas de saúde mental. Ele se pergunta o que Diana faria com o poder e a atenção que ele agora possui. Talvez o mais significativo seja que a descoberta mudou a forma como Charles pensa sobre o papel de Camila e sobre suas próprias escolhas em relação à sua vida pessoal. Durante anos, Charles justificou seu relacionamento com Camila dizendo a si mesmo que merecia felicidade pessoal, que seu casamento com Diana fora impossível, que cumprira seu dever ao gerar herdeiros e que tinha o direito de escolher o amor em vez da obrigação. A carta de Diana complicou essa narrativa. Diana não condenou o relacionamento dele com Camila. Na verdade, ela deu sua bênção, na esperança de que Charles encontrasse com Camila a felicidade que não conseguia encontrar com ela. Mas também o desafiou gentilmente a ser honesto sobre o preço a pagar, a reconhecer a dor que suas escolhas causaram não apenas a ela, mas também aos filhos, e a se comprometer a ser o melhor pai possível como forma de honrar a família que construíram juntos. Charles agora está mais disposto a reconhecer a realidade completa de suas escolhas. Em conversas recentes com assessores, ele falou mais abertamente sobre seus arrependimentos em relação ao casamento com Diana, sobre o desejo de ter lidado com as coisas de forma diferente e sobre a tristeza pela dor que causou. Isso não significa que ele se arrependa do relacionamento com Camila. Ele a ama de verdade e depende do apoio dela. Mas ele já não se esconde atrás de justificativas. Essa honestidade recém-descoberta está afetando a forma como Charles se apresenta publicamente. Ele está menos na defensiva, mais disposto a reconhecer as falhas passadas da monarquia
e mais focado em como a instituição pode evoluir e melhorar, em vez de apenas defender a tradição. A descoberta do segredo de Diana mudou fundamentalmente Charles, num momento em que seu caráter e suas escolhas moldarão a monarquia nos próximos anos. O verdadeiro legado que Diana deixou, a revelação do arquivo secreto de Diana, força uma reconsideração fundamental de seu legado e do que ela realmente deixou para o mundo. Por quase 3 décadas, Diana foi lembrada por meio de narrativas conflitantes. A princesa do povo que trouxe calor e humanidade a uma instituição fria, ou a mulher problemática cuja instabilidade prejudicou a monarquia. Ambas as narrativas contêm elementos de verdade, mas ambas são versões incompletas e simplificadas de uma pessoa muito mais complexa. O que Diana realmente deixou como legado, conforme revelado em seu arquivo, é algo mais valioso do que a santidade ou o escândalo. Ela deixou um registro de genuíno crescimento psicológico e emocional de uma pessoa que se dedicou ao árduo trabalho de se compreender e assumir a responsabilidade por suas próprias falhas, recusando-se também a aceitar a culpa por danos que não lhe eram devidos. Ela deixou provas de que as pessoas podem evoluir, de que a compaixão e o perdão são possíveis mesmo após imensa dor, de que maturidade significa acolher a complexidade em vez de se apegar a histórias simplistas de vitimização ou vilania. Esse legado é de extrema importância para os filhos dela. William e Harry lidaram com a memória da mãe de maneiras diferentes. William sempre foi protetor com relação à imagem dela, defendendo-se de qualquer crítica, determinado a honrá-la por meio de seu trabalho filantrópico e de sua forma de criar os filhos. Mas essa devoção às vezes o aprisionou em uma versão simplificada de sua mãe. A princesa perfeita, martirizada por um sistema cruel. Harry, por sua vez, usou a memória de Diana como justificativa para sua própria rebelião contra o sistema da realeza. Ao enxergar em suas lutas uma permissão para sua própria partida e crítica, o arquivo de Diana oferece a ambos os filhos algo mais útil do que uma santa mártir ou uma justificativa para a raiva. Oferece-lhes uma mãe plenamente humana, imperfeita, que luta, mas que trabalha ativamente para se tornar melhor, para compreender mais profundamente, para transcender a amargura e alcançar algo como a sabedoria. William está descobrindo que sua mãe não precisava que ele defendesse uma imagem perfeita dela. Ela teria desejado que ele a visse com clareza, que aprendesse tanto com seus pontos fortes quanto com seus erros. Harry está descobrindo que as dificuldades de sua mãe com o sistema da realeza eram reais e válidas, mas que ela também estava ativamente buscando o perdão e a reconciliação, em vez de simplesmente fugir. Para ambos os príncipes, essa visão mais completa de Diana pode ser curativa. Ela os liberta do fardo de manter narrativas simplificadas e permite que integrem a plena humanidade de sua mãe em suas próprias identidades. Eles podem honrá-la sem fingir que ela era perfeita. Eles podem reconhecer a dor dela sem ficarem presos a ela. Podem aprender com a evolução dela, em vez de apenas com o sofrimento. O legado que Diana deixou também tem implicações sobre como o público se lembra dela e o que a vida dela representa. O culto a Diana, as flores no Palácio de Kensington, o fascínio contínuo por sua morte. Os inúmeros documentários e livros, por vezes, parecem doentios, congelados no momento da tragédia, em vez de permitirem crescimento e mudança. A própria Diana provavelmente se sentiria desconfortável com a forma como foi congelada no tempo, transformada em um símbolo em vez de ser lembrada como pessoa. Seu acervo oferece a possibilidade de uma memória coletiva mais madura. Em vez de Diana como vítima eterna ou santa impossível, podemos nos lembrar dela como alguém que lutou, cometeu erros, magoou pessoas e foi magoada por elas, mas que estava ativamente se tornando mais sábia e compassiva.
Podemos nos lembrar de seu crescimento em vez de apenas de sua dor, de seu perdão em vez de apenas de suas mágoas. Essa versão de Diana é, na verdade, mais inspiradora do que a da mártir simplificada, porque mostra que pessoas reais, enfrentando dificuldades reais, podem escolher evoluir, deixar de lado a amargura e estender a graça até mesmo àqueles que as prejudicaram. Para a própria monarquia, o legado de Diana, conforme revelado nos arquivos, é ao mesmo tempo desafiador e potencialmente redentor. As críticas de Diana ao sistema monárquico não eram infundadas. A instituição de fato a prejudicou, falhou em fornecer apoio adequado e priorizou a imagem em detrimento do bem-estar, mas seus arquivos também mostram que ela não queria destruir a monarquia, e sim reformá-la, torná-la mais humana, garantir que seus filhos pudessem servir à instituição sem serem destruídos por ela. Isso oferece à atual família real um caminho a seguir. Eles podem honrar a memória de Diana não defendendo o sistema que a prejudicou, mas mudando-o de verdade. Podem levar a sério as críticas dela sobre a falta de apoio à saúde mental, a gestão destrutiva da mídia e os protocolos rígidos que impedem uma conexão humana genuína. Eles podem construir o tipo de monarquia que Diana idealizava, uma que sirva à nação e, ao mesmo tempo, trate seus cidadãos com compaixão e apoio. O Rei Charles, em particular, tem a oportunidade de fazer da evolução de Diana rumo ao perdão e à compreensão a base de seu próprio legado. Ele pode reconhecer as falhas do passado sem ser consumido pela culpa. Ele pode honrar Diana criando as mudanças que ela esperava ver em sua morte. Melhor apoio para membros da realeza que enfrentam problemas de saúde mental. Abordagens mais humanas para crianças que crescem no sistema. Priorização genuína do bem-estar familiar em conjunto com o dever constitucional. O acervo também oferece algo a qualquer pessoa que esteja lutando com relacionamentos difíceis, fracassos pessoais ou o processo de perdão. A jornada de Diana, de vítima a alguém capaz de compaixão genuína pela pessoa que mais a feriu, é profundamente humana e profundamente difícil. Isso exigiu honestidade sobre suas próprias falhas, disposição para enxergar além da dor e compromisso com o crescimento, mesmo quando era desconfortável. Em sua última carta para Charles, Diana escreveu algo que resume o legado que estava construindo. Não podemos desfazer o passado, nem apagar a dor que causamos uns aos outros, mas podemos escolher o que nos tornaremos daqui para frente. Escolho o perdão não porque você o mereça, ou porque a mágoa não tenha sido real, mas porque mereço me libertar da amargura. Espero que um dia você faça o mesmo. Este é o verdadeiro legado que Diana deixou, não instruções para vingança ou provas para processos judiciais, mas um exemplo de alguém que escolheu a liberdade emocional através do árduo trabalho do perdão e do autoconhecimento. Charles recebeu este presente décadas tarde demais para responder diretamente a Diana, mas não tarde demais para que ele transforme a maneira como viverá o resto de sua vida e como encarará seu papel como rei. O rei Charles está agora no castelo de Windsor, carregando o peso do segredo de Diana, para sempre transformado pelo que aprendeu. Ele não pode voltar atrás e fazer escolhas diferentes. Não pode dar a Diana a compreensão e o apoio de que ela precisava enquanto estava viva, mas pode honrar o que ela se tornou, implementar o que ela almejava e garantir que sua evolução rumo à sabedoria e à compaixão se torne parte da forma como a história se lembrará de ambos. E talvez, ao fazer isso, ele finalmente possa dar a Diana algo que ela nunca recebeu durante seu casamento. O reconhecimento genuíno de quem ela realmente era além da princesa, do ícone e das manchetes. Um ser humano complexo, atormentado e, em última análise, generoso, que merecia mais do que recebeu, mas que se recusou a deixar que as mágoas a definissem para sempre. Esse é o segredo que o rei Charles descobriu, e isso muda tudo.